A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, boa tarde. Que Deus abençoe tua casa, tua família, teu lar, teus filhos. Que Deus abençoe teus projetos, teus sonhos. Que Deus abençoe hoje teu dia, tua noite, tua madrugada, tá bom? Que o Senhor seja sempre, em todo o tempo, a tua prioridade. Que você não venha perder o objetivo, o foco do reino, viu, irmãos? Porque a Bíblia diz: do que adianta juntar tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, aonde os ladrões minam e roubam. Mas ele disse: ajunteis tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não pode corroer, e aonde os ladrões não podem minar e não podem roubar. Viu, meu querido? Hoje, neste momento, eu quero deixar uma palavra para o teu coração, para a tua alma, viu? Sobre a obra do Senhor e sobre a tua salvação, que ela é a prioridade, viu, irmãos? Às vezes você fica aí buscando só as coisas físicas, as coisas materiais, e você esquece do primordial, que é a tua salvação, que é a tua redenção. Porque nós não vamos viver para sempre, né, irmãos? Nós não vamos viver eternamente nessa terra. Vamos viver, sim, eternamente no céu. Então, que você possa despertar deste sono, viu? Que você possa despertar dessa escuridão que talvez você esteja vivendo, que você esteja vivendo nessa prisão de pensamentos, de doença, de depressão, de angústia, de tristeza. Às vezes, você sabe, irmão, que tem pessoas que pela tristeza ele não consegue viver, ele quer morrer, ele quer se matar, né? Então a tristeza tem assolado muitas pessoas neste tempo de hoje. E as pessoas têm entrado em quadros de depressão, né, de suicídio. Eu tenho falado sobre isso nesses vídeos de oração, para as pessoas se alertarem, né, porque a depressão é real, irmãos. O suicídio é real, isso acontece mesmo até no meio cristão, né? Muitas pessoas têm ido por esses caminhos e se perdido, né? E o inimigo, ele tem ganhado vantagem em cima das pessoas que não conseguem reagir. Esses dias eu até coloquei um testemunho aí, né, no YouTube, falando sobre um dia onde o inimigo veio para falar, né, para poder se julgar e acabar com tudo, né? Não que eu quisesse, irmãos, mas tem hora que o inimigo ele é tão afrontoso que ele fica com raiva, porque ele tem inveja de você estar de pé, de você ter sua família, de você caminhar para a igreja, de você ter saúde, trabalhar, de você servir a Deus. Ele tem raiva, porque ele sabe que o fim dele já é lá no inferno e já não tem mais solução para ele, mas ele sabe que tem solução para você, por isso que ele quer destruir sua vida. E hoje eu quero deixar uma palavra aqui para você, né, onde estive ministrando ali, em Lucas 16, a partir do versículo 19, que fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Irmãos, a Bíblia vai dizer que havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias uma vida regalada e esplêndida. Pensa comigo, irmãos, esse homem tinha uma vida boa, viu? Ele era um homem de Israel, era um homem que vivia uma vida regalada. O que ele desejava, ele podia comer, ele podia beber, ele podia desfrutar, né? Mas ele estava preocupado só com as coisas dessa vida. Por isso que eu sempre enfatizo bem o versículo que fala que aquele que milita não se embaraça com coisas dessa vida, mas cuida de como agradar aquele que o alistou para a guerra. Então a Bíblia diz que ali, na porta desse rico, tinha um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. É sobre isso que eu quero falar, irmãos. Às vezes você está falando, eu quero fazer a obra, eu não consigo fazer a obra por isso, não consigo fazer a obra por aquilo. Porque eu estou doente, porque eu estou... Irmão, pensa que na porta daquele rico tinha um homem que estava enfermo, com fome, porque a Bíblia diz que ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as feridas dele,
Mas imagina quantas vezes esse rico negou a ele a comida, negou a água, negou o alimento para ele, né? Então, ou seja, às vezes a obra está aí na tua porta e você não está vendo, está diante dos teus olhos e você não está vendo. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta e a obra sem fé é morta. Então, às vezes, você está querendo fazer a obra e a obra está aí diante de você. Você não precisa ir para fora do país para fazer a obra. Às vezes a obra está do lado da sua casa, seu vizinho, na sua frente, né? Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, irmãos, viu? A obra está aí. Às vezes alguém que te liga precisa de uma oração, né? E às vezes você se detém porque você está preso por causa do trabalho, por causa do emprego, do salário que tem que ganhar, né? E você está priorizando outras coisas. Às vezes você está desprezando o teu próximo, não está vendo, porque com certeza esse rico desprezava Lázaro, né? E a Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, irmão, pensa comigo. Por isso que a Bíblia diz que havia um centurião que ele tinha um homem que estava enfermo em casa, né? Mas esse homem enfermo em casa estava doente, esse jovem, e ele foi clamar para que Jesus o curasse. E no final dessa história, a Bíblia diz que Jesus não achou tanta fé como naquele homem, apesar dele não ser um homem que professasse a mesma fé inteiramente. Ele cria em Deus, mas não andava com Jesus, não era discípulo de Israel e tal. Mas a Bíblia diz que ele se diferenciou, né, pela fé dele. A fé dele fez um grande mover no mundo espiritual, de maneira que Jesus disse: vai lá que teu servo será curado neste mesmo momento. E naquela hora o servo dele foi curado e Jesus acrescentou dizendo: nem em Israel achei tanta fé como deste homem. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com o rei. Então, às vezes a obra está aí, você não faz. E outra, você também fica naquela questão de que está achando que às vezes vai para o céu e não vai, irmão. O negócio é sério. As coisas são sérias com Deus. Entende? Aí a Bíblia diz que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e assentar-se-iam na mesa com o rei, mas a casa de Israel ia ser lançada nas trevas. Aí a Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Então, ou seja, pelo que está entendendo, eles morreram praticamente no mesmo tempo. Deus colocou o tempo na porta dele, né, que era aquele mendigo. Mas ele não entendeu. O mendigo morreu, mas era temeroso a Deus. Quantas vezes, irmão, já fui pregar na rua, em tráfico, pessoas que estão na rua, eles são mais tementes do que às vezes uma pessoa que está ali, que tem riquezas, né, que está na igreja. Quando eu chego ali na rua, o mendigo chora, ele ora, ele louva, mas às vezes quando eu vou pregar para alguém, até que está dentro da igreja, irmão, às vezes ele endurece o coração, ele resiste, ele fica irredutível à palavra de Deus. Então, ou seja, não pense que você é insubstituível, nada vai te acontecer, né? E que ninguém vai substituir você. Vai, irmão, uma hora vai substituir. Uma hora você vai morrer. E aí, para onde vai a tua alma? Por isso que a Bíblia diz: ó louco, hoje te pedirão a tua alma que tu tem preparado para o Senhor. E a Bíblia diz que quando esse rico morreu, ele foi direto para o inferno e o mendigo foi para o céu. Olha que coisa forte. E no Hades ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, quantas vezes aquele mendigo querendo comer ali, alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e o rico desprezou ele, chutou ele, mandou os soldados tirar ele dali. Só Deus sabe o que aconteceu, a Bíblia não relata, mas com certeza foi isso, para ele estar nesse estado. Quantas vezes você despreza o teu próximo e a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo? Às vezes o teu próximo está aí, dentro da tua casa, dentro da sua igreja, na porta da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Quando você entra no ônibus, quando você entra no Uber,
Às vezes você acha que é o tal, maltrata as pessoas, né? Às vezes é duro eu falar isso, mas é real, irmão. Já vi crente, missionário, pastor, pastora, maltratar o próximo, entende? E eu nunca vou me esquecer uma situação que eu tive uma experiência, que eu sempre fiz obra na rua, nos tráficos, e aí eu me recordo uma vez que eu era de uma outra congregação, e ali já tinha um projeto, né, de levar alimento e tal para os moradores de rua. E aí eu me lembro que na varanda daquela igreja, todas as noites, quando a porta da igreja se fechava, um mendigo vinha e colocava as roupas e os panos ali, né, para poder dormir. E ainda pedia um pouco de comida. Eu sempre ia lá quando tinha um biscoito, né, um casaco, eu levava para ele. E aí eu vi as pessoas ali da igreja dizendo, porque tem que fazer a obra, você não faz a obra, irmão, que não sei o quê, porque tem que levar alimento, papapá, e todo dia o mendigo ia lá. E aí Deus falava para mim, vê, filha, como eu coloco isto por provação, para que eles percebam que eles falam de uma obra que eles mesmos não fazem, é só palavras, Então é como a palavra de Deus diz, este povo me honra de lábio, mas o coração está longe de mim, irmão. Então, aí eu me lembro um dia, em que quando eu saí ali daquela congregação, eu cheguei na varanda e os irmãos se reuniram, desprezando aquele mendigo ali, maltratando. Teve até um líder que maltratou o morador de rua, começou a puxar ele pelo braço para colocar ele para fora. Eu falei, tira a mão dele, não faça isso. Você é um pastor, está pregando e está colocando o moço para fora. E o moço não estava fazendo nada, irmãos. Ele estava pedindo alimento, comida. Aí aquele líder ficou sem graça, né? E aí eu falei assim, é esta obra que vocês falam de fazer na igreja e o mendigo está à porta. É isso que eu quero te falar, irmão. O mendigo estava na porta do rio. Então, ou seja, às vezes está ali, a obra está na porta e você ainda está errando, porque Jesus disse, naquele grande dia muitos dirão, olha, Senhor, operei no teu nome, curei no teu nome, libertei no teu nome. Né? Eles vão perguntar, Senhor, quando tu esteve nu, quando tu teve fome, quando tu teve sede, quando tu teve preso. Irmão, você não está vendo as obras aí? Você não está vendo as almas aí cativas, não? Você não está vendo aí as pessoas presas, não? Você não está vendo, não? Que as pessoas estão aí na bebedeira, no vício, e você está aí desprezando o teu próximo, né? Então, ou seja, quantas vezes esse rico desprezou Lázaro, né, ali? Mas lá no Hades ele teve que erguer os olhos em tormento e viu Abraão e Lázaro no seio. Aí a primeira coisa que ele pediu, ele disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água. Você vê, para quem que ele foi pedir para molhar, né, a água à ponta do seu dedo para refrescar a língua dele, porque ele estava atormentado na chama? Para Lázaro. Porque com certeza naquela hora que ele olhou para Lázaro, ele se deu conta de que quantas vezes ele negou a água para ele, quantas vezes ele negou alimento, quantas vezes ele maltratou ele, quantas vezes ele se nojou dele, porque ele tinha chagas, né? Mas ele estava lá no seio de Abraão. Aí depois, né, Abraão falou, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Então, ou seja, o que Abraão estava falando para ele? Ora, quando tu estava em vida, tu podia ter feito. Quando tu estava em vida, tu tinha bens, tu tinha comida, tu tinha bebida, tu podia fazer bem ao teu próximo, agora olha tu aí. Aí ele olha para ele e fala, e Lázaro somente recebeu males. O que ele quis dizer com isso? Né? Ora, tu recebeu bens e Lázaro foi só males, e agora este é consolado e tu atormentado. Né? Então a mente dele refletiu ali, já pensou? Irmão, você morrer, chegar naquele grande dia, ai Deus, operei, curei, libertei, né? Quando tu teve nu, quando tu teve fome, quando tu teve sede. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus vai olhar e vai falar, ué, eu estava preso, qualquer que faça um bem a um desses meus pequeninos está fazendo para mim. Né? Às vezes Jesus está aí na tua porta e você não está vendo. E outra, além de tu não fazer a obra e Deus requerer isso de você,
você ainda corre o risco de perder a salvação, porque a obra sem fé é morta e a fé sem obra é morta, né? Então ele disse, olha, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que passam para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Você viu, irmão, que coisa forte? Né? Ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes. Mande quem? Lázaro, irmão. Né? Então, agora ele queria que o Lázaro, que ele desprezou tantas vezes, conhecendo, porque você vê, ele conhece a palavra. O rico conhecia a palavra, ele chamou Abraão de pai. Tanto que ele falou, olha, que dê testemunho, que pregue para eles. Ele conhecia a palavra de Deus, irmão. Então, às vezes, o fato de você conhecer a palavra de Deus, isso não quer dizer que isso vai te dar respaldo para você entrar no céu, não. Se você tem alguma coisa para fazer na terra, faça agora, cuide agora, né? Jesus disse na palavra dele, para que você jejum? Jejum para o seu próprio benefício, para o seu próprio eu? O jejum que eu quero de vocês é qual? Ele disse, que vá lá, cuide das viúvas, né? Cuide dos órfãos. Então, ou seja, é esse jejum que agrada a Deus, irmão. Deus não quer sacrifício de tolo, para depois tu não perder tua salvação. Aí quando você quiser que pregue, não dá tempo. Já pensou? Aí chega lá no inferno, quem você tanto desprezou, vai olhar para você do céu e você olhar do inferno para a pessoa, né? Então hoje eu quero deixar essa reflexão aqui para você, tá bom? Porque a Bíblia diz que para você louvar a Deus e fazer a obra aqui vivo, porque para onde os mortos vão, lá não louva, não prega, não ora, não alimenta, não cuida, não veste. Então que você possa cumprir teu desígnio para tu também não perder tua salvação, tá bom? Porque Deus conhece o coração de cada um. Então, irmãos, essa é a reflexão que eu deixo para você. Vamos orar, né, irmãos? A oração é a base de tudo. Que você, nessa tarde, através dessa pregação, dessa palavra, eu não considero nem como uma pregação, irmão, porque a palavra de Deus é um ensinamento para despertamento, né? Que se você estiver distante, porque com certeza, assim como esse rico, ele conhecia a palavra de Deus, mas estava distante de Deus. Irmão, se você tem se encontrado dessa maneira, faça o conserto aí com Deus, né? Se reconcilie com Jesus, peça perdão a Ele por tudo que você tem feito ainda em vida, porque depois que morrer não adianta, irmão, não adianta pedir perdão mais não. Tu viu aí, ó, o exemplo do Lázaro. Essa parábola do Lázaro e do rico, irmãos, isso não é uma história. Isso é um fato verídico, porque todas as parábolas que Jesus relata são de coisas que ele viu, não é histórias que ele inventou, tá bom? Porque ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus desde o princípio, né? Então ele viu e vê tudo, tá bom? Então ele contava relatos de histórias reais, amém? Então vamos orar, né, irmão? Pai, eu quero neste momento, Senhor, orar por esta pessoa que talvez deixou a obra, que talvez tenha andado na soberba, na altivez, que, Senhor, tem largado mão de tudo. Meu Pai, que tem negado a eficácia da fé. Meu Deus, leva essa pessoa ao arrependimento, ao perdão. Meu Deus, que essa pessoa se conserte contigo, que ela volte para os teus caminhos, que ela volte à essência, ao primeiro amor. Meu Pai, tira a dureza deste coração, tira a dureza dessa alma. Oh, meu Deus, tu disse na tua palavra, limpai as mãos, ó pecadores. Meu Deus, que essa pessoa possa limpar as mãos, que possa se santificar, meu Deus. Senhor, não dá para andar da maneira que está mais. Não dá para andar, Senhor, meu Deus, nesse caminho que essa pessoa escolheu para andar, meu Pai. Senhor, tira o orgulho, tira a soberba. Meu Pai, arranca o eu neste momento. Senhor, opera um milagre nessa vida, nesse coração. Faz algo novo. Escreve uma nova história, porque, Pai, mesmo que essa pessoa tenha errado, o Senhor não vim aqui para apontar o erro, mas eu vim aqui para poder dizer que há esperança para a árvore que, se for cortada
pela raiz, ao cheiro das águas brotará. Então que essa pessoa possa ter, Senhor, meu Deus, a humildade de se humilhar, porque a Bíblia diz: teu rosto no pó, talvez haja esperança. Então põe teu rosto no pó hoje, irmão, irmã, jovem, Senhor, que tu possa colocar o teu rosto no pó, viu? Que talvez haja esperança, para Deus te dar uma nova chance, uma nova oportunidade de você viver algo muito lindo com Deus. Pai, quebra o jugo nessa hora, quebra os grilhões, quebra as barreiras, cura o enfermo, meu Deus, cura o leproso de alma, porque aquele mendigo, ele estava leproso na carne, mas na alma dele ele estava curado, por isso que ele foi para o céu. Mas o rico, Senhor, estava limpo no corpo, mas estava leproso na alma, Senhor, meu Deus, e acabou indo para o inferno. Então, Pai, que o Senhor venha limpar, Senhor, meu Deus, essa pessoa, que o Senhor venha, meu Deus, arrancar a lepra espiritual, Senhor, da vida dessa pessoa, para que ela venha ter um encontro contigo de verdade. Meu Deus, eu quero entregar tudo nas tuas mãos e eu quero decretar a vitória, a cura, a libertação, no nome de Jesus. Amém, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.